sair na filmagem. Aleluia. Amém, amados? Salmo de número 126. Aleluia. A partir do verso 4. A partir do verso 3 até o verso de número 6, apenas 3 versos. Esse salmo de número 126, salmo do cativeiro, cântico dos degraus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E outra versão diz correntes do Negueb. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Você pode tomar um assento louvando o nome do Senhor nosso Deus nessa noite. Aleluia. Eu gostaria de intitular essa mensagem: colhendo abundância em tempo de crise. Aleluia. Colhendo abundância em tempos de crise. Salmo 126, versos 3 a 6. Aleluia. Quando nós lemos o Salmo de número 126, aleluia, nós percebemos alguns traços particulares deste salmo que nos chamam a atenção. Primeiramente, é preciso você entender que este salmo, ele é um salmo conhecido como um dos cânticos graduais ou cântico dos degraus. Eram cânticos compostos, aleluia, para serem entoados em dias de culto no templo do Senhor, construído por Salomão. Então era um cântico, aleluia, específico para adoração na casa de Deus. E é interessante que este cântico, que era usado em dias de festa na casa de Deus, ele traz uma recordação especial, que foi justamente um dos fatos históricos de maior importância, que foi um divisor de águas na vida de Judá, reino do sul, que na época havia entrado em cativeiro e permaneceu durante 70 anos, aleluia, nesse mesmo cativeiro. Mas a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que da mesma forma como Deus usou os profetas para advertir que o povo entraria no cativeiro, que não adiantava relutar, não adiantava, aleluia, resistir ao jugo da Babilônia, porque já estava decretado e determinado que Nabucodonosor dominaria todas as nações, inclusive Judá, aleluia. Não adiantava resistir, porque quando a palavra de Deus ela é liberada, ela só volta para Deus depois de se cumprir. E a palavra de Deus diz, aleluia, conforme foi falado pela boca dos profetas, assim aconteceu. Judá, aleluia, o reino do sul, entra
entra no cativeiro, aleluia, que foi realizado e empreendido em 3 etapas, sendo a primeira em 605 a.C., quando Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, são levados cativos no meio do povo que havia sido levado em 605 aproximadamente antes de Cristo, que era a nobreza de Judá, aleluia. E na segunda etapa, em cerca de 597 a.C., quando cerca de 10.000 homens, a classe trabalhadora, aleluia, de Judá, é levada no cativeiro, incluindo entre eles Ezequiel, e na terceira e última etapa, em torno de 586 a.C., quando pela terceira e última vez o exército babilônio entra em Judá, aleluia, entra em Jerusalém e começa a saquear, aleluia, e a destruir as casas, saquear o palácio do rei e derribar o templo do Senhor, saqueando todos os seus tesouros, seus utensílios, suas mobílias e transportando-os para a Babilônia, para o templo do Deus principal da Babilônia. E assim, aleluia, Judá entra no cativeiro conforme a palavra do Senhor, porque eu entendo que tudo que Deus fala, Ele cumpre, seja coisa boa, seja coisa ruim, seja coisa que favoreça, seja coisa que desfavoreça. Aquilo que Deus fala, Ele faz. Mas quando passa os 70 anos, a palavra de Deus diz que Deus, por meio de um monarca pagão chamado Ciro, rei da Pérsia, ele vai lá e decreta, por meio, aleluia, da palavra de Deus, pela boca dos profetas, ele faz com que chegue ao conhecimento desse monarca pagão, rei da Pérsia, a profecia de Isaías 44 e 45, que séculos atrás havia sido escrita por Isaías, que Deus levantaria um homem persa chamado Ciro, que ele dominaria o mundo antigo, e nas mãos dele as nações seriam entregues, e ele encabeçaria a humanidade dos seus dias. E assim aconteceu conforme a profecia. Ciro, ao tomar conhecimento dessa profecia, vai lá e cumpre, porque a palavra de Deus diz: Ciro é meu pastor e cumprirá toda a minha vontade. Aí eu entendo pela palavra de Deus que quando Deus manda, até quem não é de Deus obedece, irmão. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. E quando se diz que a palavra de Deus é fiel, significa que tudo que ele fala, ainda que seja contra a nossa expectativa, seja contra até mesmo a lógica humana, mas se cumpre, porque o nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele não falta com a sua palavra. E assim, aleluia, esse cântico foi escrito trazendo a recordação um dos grandes feitos que marcou a história de Judá, que foi um divisor de águas na história de Judá. Um fato histórico, aleluia, que serviu de testemunho de que quando Deus fala, quando Deus determina, Ele garante aquilo que Ele determinou. Só que tem um porém. Quando nós olhamos o versículo de número 3, nós vemos um povo se alegrando já no presente, depois de trazer recordação àquilo que Deus fez no passado. O povo se alegrando e testemunhando que grandes coisas Deus fez por nós. Por isso estamos alegres, ou seja, um testemunho pessoal, porque o verbo está na terceira pessoa do plural, nós.
Então foi algo que foram eles que experimentaram e não os outros. Mas quando chega o verso de número 4, percebemos que havia um problema. Porque Deus falou que o povo voltaria. Mas quando o povo voltou na cidade, a cidade de Jerusalém e algumas cidades da terra de Judá não estavam da mesma forma como estavam antes do acontecimento trágico do exílio babilônico. Quando eles voltam para sua terra natal, a terra estava em ruínas, a terra estava destruída, estava tudo revirado, estava tudo fora do lugar. E as coisas precisavam, para que a nação voltasse a funcionar, a esfera política, a esfera religiosa, a esfera comercial, para que tudo voltasse a funcionar, era necessário que houvesse, aleluia, um trabalho, um investimento, para colocar tudo no seu devido lugar, para que houvesse novamente um progresso na terra de Judá, e eles voltassem a ter as suas vidas, retomassem a sua vida normal na presença de Deus. No verso de número 4, nós vemos eles declarando ao Senhor, fazendo uma súplica: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Negueb ou corrente do sul. Quando eles chegaram na terra de Judá, eles se sentiram como se novamente estivessem no cativeiro, mas não um cativeiro literal, um cativeiro em forma figurada, porque do jeito que estava a situação, não tinha como se desenvolver. Do jeito que estava a situação, não tinha como crescer. Por quê, irmãos? Porque a coisa mais difícil não é você construir algo. Construir, você começa do nada e vai edificando, vai construindo. Mas quando esta edificação é demolida, fica muito mais difícil você reconstruir. Por quê? Porque você vai ter que mexer em escombro. Você vai ter que mexer em uma coisa que às vezes é tão complicado que é melhor você desfazer tudo e começar do zero. Pelo investimento que você vai ter que fazer, pela despesa que você vai ter que fazer, pelo esforço que você vai ter que fazer. Como acontece na história de Neemias, que quando Neemias ele pede ao Senhor condições e recursos para poder fazer por Jerusalém, os que podiam fazer, mas não fizeram, a Escritura vai dizer que ele chega em Jerusalém com a sua comitiva, com a sua equipe, aleluia, e de madrugada ele dá uma volta por Jerusalém, para que ele pudesse ter uma noção da situação em que Jerusalém se encontrava. Depois que ele entende que o negócio não ia ser fácil, a palavra de Deus diz que ele declara ao povo dizendo: estamos em opróbrio, estamos numa situação difícil, mas a mão de Deus nos trouxe aqui para que nós pudéssemos fazer algo que viesse mudar o quadro dessa situação. Primeiro, Neemias, ele declara que a situação estava difícil, mas sabe o que é interessante? Que ele não desiste diante da situação. Ele entende que era difícil, mas percebe que havia, aleluia, uma necessidade de alguém tomar uma atitude para que o quadro, aleluia, negativo da situação pudesse se converter num quadro positivo e a coisa pudesse mudar para melhor. Sabe qual é o problema do povo de hoje? É um povo que quer colher abundância
mas não quer tomar atitude para que a situação seja revertida, para que a situação mude, para que a situação melhore. Não adianta você ficar lamentando, não adianta você ficar chorando. Neemias, quando ele soube da situação de Jerusalém, ele chorou por alguns dias, ele lamentou por alguns dias, ele pranteou por alguns dias. A palavra de Deus não diz quanto tempo ele ficou nessa situação, mas a palavra de Deus no capítulo 1 de Neemias declara dizendo que ele descarregou toda a sua sobrecarga emocional. E ao terminar de lamentar, ele não ficou por isso. A palavra de Deus diz que Neemias, ele tomou uma posição diante de Deus. Neemias, aleluia, ele não ficou esperando pelos outros, porque em Jerusalém tinha quem pudesse fazer alguma coisa, mas infelizmente preferiu optar por se alimentar da desgraça alheia do que sanar o problema que estava trazendo perturbação, angústia e aflição ao povo. Porque tem gente que, ao invés de trazer solução para resolver a situação, vê naquele problema uma oportunidade de alcançar alguma vantagem. É o que nós vemos quando acontecem essas crises. Tanta gente que pode ajudar. O que é que alguns políticos fazem? Se aproveitam da situação e acabam privando o povo da solução, oferecendo falsas soluções que não vai resolver nada, vai só trazer vantagem, aleluia, para eles e manter o povo na opressão. Grande exemplo, o que aconteceu nessa pandemia. O que foi que aconteceu nessa pandemia? Só o que aconteceu foi o realce da corrupção política. O que podemos falar sobre a questão dos respiradores? Quantos cilindros foram também doados, que não chegou aonde deveria chegar, que foram desviados, que foram vendidos de forma ilícita? Então, tem gente que se aproveita da desgraça alheia. E era o que estava acontecendo em Jerusalém, aleluia, que estava sob a jurisdição de Sanbalate. Nós vemos que esses homens, Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arábio, eram homens de poder, homens de condição, que podiam fazer alguma coisa, mas não. Preferiam usar o seu poder político para alcançar vantagens temporárias do que trazer a verdadeira solução que resolveria o problema do povo. Mas a Escritura vai dizer que Neemias toma uma atitude. Ele vai orar, ele vai buscar a Deus, ele vai buscar solução naquele que conhece todas as coisas. Porque Neemias, como piedoso que era, um homem piedoso, um homem temente a Deus, ele também conhecia as profecias e sabia que já era tempo de Deus fazer alguma coisa. Mas ele entendia que o negócio não ficava só na mão de Deus se não tivesse alguém na terra que se mobilizasse para Deus usar para reverter o quadro da situação. Irmão, eu quero te dizer nessa noite, enquanto você ficar só observando, só reclamando, só se queixando, nada vai mudar. Até que você tome uma posição, se levante e faça o que tem que ser feito. Porque em tempo de crise, o que resolve não é reclamação, o que resolve é ajuste. Porque Neemias teve que colocar no lugar o que estava fora do lugar. O que prejudica o funcionamento do sistema é quando, aleluia, as engrenagens começam a funcionar de forma desordenada. Enquanto você aceitar o que está errado como se fosse algo normal,
nada de novo e de bom vai acontecer. Só vai acontecer retrocesso e dificuldade. Mas quando você começar a ajustar as engrenagens do sistema, tirando o que está fora do lugar e colocando de volta no seu devido lugar o que precisa estar no seu devido lugar, então vai haver progresso, vai haver crescimento, vai haver desenvolvimento e melhoria para a glória de Deus. Aí a mão de Deus vai se estender, aí a mão de Deus vai agir, aí a bênção de Deus vai chegar, aí Deus vai favorecer. É sobre isso que o salmista do Salmo 133, que é o salmista Davi, fala. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. A união fala de um mesmo propósito, de uma mesma ideia. A união fala de uma mesma meta, de um mesmo pensamento. Enquanto o povo se comportar de forma facciosa, a bênção de Deus não vai fluir. Neemias precisou convencer o povo a trabalhar por Jerusalém, porque enquanto o povo ficasse acomodado na fortaleza de Suzã, nada ia melhorar. Nada ia melhorar. Eu vejo esse povo de rede social que reclama que o negócio está ruim, que o negócio não está bom, que o negócio está desandando. Mas quando chega na hora de fazer alguma coisa, ninguém quer sair para protestar, ninguém quer se posicionar, só quer se colocar em rede social, de forma virtual, para não se envolver. Enquanto você não se envolver, não se posicionar, nada de bom vai acontecer, irmão. E outra coisa, quando você se posiciona e age, tenha certeza de uma coisa: a tua ação vai gerar reações. Tem gente que acha que se tomar posição, nada vai acontecer. Eu quero te dizer nessa noite, se você tomar uma posição diante de Deus, algo novo vai acontecer. Agora tem uma coisa: quem está acomodado e acostumado com as engrenagens desreguladas, vai chiar, vai se levantar, vai querer falar, porque estava obtendo vantagem com esse desajuste. Mas se você se ajustar, se posicionar e colocar as coisas no seu devido lugar, pode ter certeza que ainda que o desajustado se levante, mas vai ter que cair, porque Deus vai entrar no negócio e vai te ajudar a fazer o que você precisa fazer. Aí tem gente que quer colher abundância em tempo difícil. Só há um meio de você colher abundância em tempo difícil: é você fazendo o que você tem que fazer. Faze-nos, Senhor, regressar deste cativeiro. O povo estava precisando colocar as coisas no lugar. Sabe qual é a coisa mais difícil em um recomeço? Sabe o que é mais dificultoso no recomeço? Estão falando aqui de um recomeço. O povo volta para a terra está arrasada. Eles têm que levantar tudo de novo. Sabe qual é a coisa mais difícil no recomeço? Mais trabalhoso? É reconquistar confiança e credibilidade. Porque depois que você trai uma vez, que você erra uma vez, que você falha uma vez, que você vira as costas uma vez, depois fica difícil confiar. Depois fica difícil ter credibilidade. Depois fica difícil você falar uma coisa e a pessoa acreditar, porque você quebrou a confiança. Foi o que o povo fez: traiu a aliança com Deus, se rebelou várias vezes contra a vontade de Deus, praticou coisas que nem nas nações pagãs se faziam.
Fizeram pior que ímpio. É o que muitos crentes hoje que se dizem crentes estão fazendo. Coisa pior do que gente que não conhece Deus. Aí depois quer falar do nome de Deus. Depois quer vitória. Depois quer que a mão de Deus seja com ele. E até chega a dizer que Deus está no negócio. Deus manda te dizer nessa noite: toma posição e começa a reconquistar confiança. Porque para você colher abundância em tempo de crise, você tem que ter credibilidade. Você tem que demonstrar que essa velha criatura que te derrubou uma vez não exerce mais influência contra você. Que essa velha criatura que te levou a fazer o que não agradava ao coração de Deus não tem mais poder sobre a tua vida. Que agora verdadeiramente você está andando em novidade de vida. Não adianta bater boca, irmão. Não adianta discutir. Porque a Escritura diz que assim como Cristo foi morto e ressuscitou, assim também andemos nós em novidade de vida. É não fazer mais o que fazíamos. É não andar pelos caminhos que andávamos. É não nos envolvermos com as coisas que nos envolvíamos quando a velha natureza estava no controle. Quando a velha natureza, aleluia, dominava. Quando a velha natureza estava viva. A Escritura diz: sabemos que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você quer que coisas novas aconteçam na tua vida? Então ande em novidade de vida. Porque se você continuar fazendo as coisas que você fazia quando estava morto nos teus delitos e pecados, nada novo vai acontecer. Você não pode colher um fruto de uma semente que não corresponde àquele fruto. Tem gente semeando espinho e quer colher fruta boa. Tem gente semeando vento e quer colher bonança. Aí está reclamando porque não consegue se levantar. Aí está reclamando porque não consegue, aleluia, se posicionar. Claro que não vai conseguir, porque não está disposto a pagar o preço do recomeço. Porque o povo, quando chega em Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem é rogar ao Senhor que os ajude a voltar a serem de Deus, a serem abençoados, a serem livres. Senhor, nós queremos voltar a ser livres. E nós sabemos que a única liberdade que há é em Cristo Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto você continuar sendo mentiroso, trapaceiro, hipócrita, fingindo que é uma coisa que na realidade não é, nada de novo vai acontecer, até que você se arrependa e se converta para alcançar misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. E no verso de número 5, além de suplicar a Deus que os ajude a mudar, eles declaram dizendo: os que semeiem lágrimas cegarão com alegria. Tem que ter perseverança. Você quer colher
abundância em tempo de crise, não desista no primeiro vento, não desista na primeira negativa, não desista na primeira resistência, não desista na primeira dificuldade. Insista, lute, porque você só vence se lutar. Se entregar, você vai perder, vai ser dominado, vai ser cativo de novo, vai ser exilado novamente. Se você não lutar, se você não resistir, se você não for para cima, o diabo arrebenta, irmão. É por isso que o diabo está ganhando espaço em muitos lares, porque a perseverança em manter a pureza teológica está difícil. É muita gente querendo agradar os outros, ninguém se importando em querer agradar a Deus. Temos que lembrar de uma coisa: quem nos abençoa é Deus, quem tem o controle da nossa vida é Deus, quem garante a nossa vitória é Deus, quem dá livramento é Deus, quem traz abundância é Deus, quem faz chover é Deus. Então é a Deus que nós temos que agradar, irmão. Daniel, quando chega na Babilônia em 605 a.C., ele não chega para agradar Nabucodonosor, ele não chega para agradar o eunuco que estava responsável pelos candidatos, aleluia, a assistente do reino, não. A palavra de Deus diz, quando ele fica sabendo que um dos critérios para se candidatar a oficial do rei era comer da mesa, cujos alimentos eram oferecidos a ídolos, e o vinho também era oferecido aos ídolos da Babilônia, Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Perseverança em servir ao Senhor em terra estranha é você testemunhar além das quatro paredes, é você lutar contra a tua vontade, na certeza de que quem dá vitória e abre a porta é Deus. Tem gente que vende caráter por uma porta, tem gente que vende caráter por uma oportunidade, tem gente que vende até o corpo para ter vitória, para ter uma boa oportunidade. Deus está mandando te dizer nessa noite: quem abre a porta é Deus, quem fecha a porta é Deus, quem exalta é Deus, quem abate é Deus, quem coloca no trono é Deus, quem tira do trono é Deus. Persevere em temer ao Senhor, porque a palavra de Deus diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Deus está contigo. Não troque e nem venda o teu caráter por um favor temporário na terra. Não vende a tua intimidade com Deus em troca de um pão, porque isso é prevaricação. Foi o que Esaú fez. De que adianta esse direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? Toma esse direito de primogenitura e me dá esse guisado de lentilha para cá. A palavra de Deus diz que ele encheu a barriga e Jacó recebeu o direito da primogenitura. Lá em Hebreus 12 diz, Hebreus 13 diz, aleluia, que Esaú, depois que caiu na real e viu a besteira que fez, ele chorando, ele tentou recuperar, mas as lágrimas dele não foi suficiente, porque ele jogou fora aquilo que era eterno. Ele não valorizou o que era de Deus e perdeu a bênção. Não perca a sua bênção por um favor terreno, mas persevere em servir a Deus, porque Deus vai te colocar no lugar que ninguém vai te tirar. A obediência perseverante gera autoridade. Deus vai te dar autoridade na situação que você se encontra. Porque Daniel entrou rei, saiu rei. Estava Daniel lá. Não se vê notícia de Daniel caindo. Não se vê notícia de Daniel regredindo.
não se vê notícia de Daniel perdendo, só se vê Daniel sendo promovido, Daniel sendo promovido, Daniel sendo promovido. Sabe por quê? Porque, aleluia, passaram-se os reis, mas o caráter dele permaneceu o mesmo. Ele continuou servindo a Deus, ele continuou perseverando. Os que semeiam em lágrimas. Por que semear em lágrima? Porque não é fácil. Tem gente que não vai acreditar em você. Tem gente que vai dizer que você não vai conseguir. Tem gente que vai dizer que você não é capaz. E o pior de tudo, sabe o que é, irmão? É que não é aquele que não te conhece, não. É aquele que cresceu contigo. É aquele que te criou. É aquele que faz parte do teu círculo familiar. É isso que dói mais. Por isso que a Escritura diz que a semeadura é com lágrima. Porque mesmo aquele que deveria estar te apoiando, está contra ti, você tem que continuar fazendo. Porque aquele que mandou você fazer é fiel para cumprir a sua palavra. E no verso de número 6 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus mouros. Que preciosa semente é essa? É o recurso que Deus te deu para o teu desenvolvimento. Se você não valoriza o que Deus te deu, pode ter certeza que você não vai ser bem sucedido aonde Deus determinou você chegar. Porque Deus não vai colocar nada na tua mão que você não seja capaz de desenvolver. Lembra da parábola dos talentos? Teve um que recebeu 1 talento. O Senhor daquela terra falou para os seus servos: olha, eu vou entregar esses talentos para vocês. Vou para uma terra distante resolver algumas coisas, mas eu estou voltando daqui a tanto tempo. E eu vou deixar alguns talentos com vocês. A um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2 talentos, a outro deu 5. E foi embora. A palavra de Deus diz que o que tinha 5 talentos trabalhou e conseguiu mais 5 talentos. O que tinha 2 talentos trabalhou, ou seja, investiu, aleluia, fez uso daquele talento e conseguiu ganhar mais 2 talentos. Mas o que tinha só 1 talento, olhou para o talento, desprezou o talento, enterrou o talento. A palavra de Deus diz que quando o Senhor daquela terra volta, vai prestar conta com os empregados. Chega o primeiro, a que tinha 5 talentos, o patrão foi ver: e aí, cadê os 5? Ó, tá aqui, eu consegui mais 5, 10 talentos. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Vai ser promovido, entra no gozo do teu Senhor. Aí vai com de 2 talentos. E aí, você que tinha 2 talentos? Eu tinha 2, agora eu consegui mais 2, tenho 4. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Foi promovido. Quando chega do que tinha só 1 talento, e aí? Ah, o Senhor me deu só 1 talento, achei que o Senhor não fosse mais voltar, eu fui e enterrei. Servo mau e negligente, por que tu não deste este talento para alguém que pudesse granjear? Portanto, o talento que tu tinhas, eu vou dar àquele que tinha mais talento. E o que tinha 5 talentos ganhou mais 1, 6. E aquele que não tinha foi atado e lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Sabe o que é isso? É gente que despreza aquilo que Deus dá, achando que é besteira, que não é suficiente, que não vai valer a pena. Deus está mandando te dizer nessa noite, aleluia, é das pequenas coisas que Deus faz grandes coisas na nossa vida. Porque se Deus colocar coisa grande na tua mão, você pode não estar psicologicamente preparado, aleluia, e vai acabar desperdiçando. Por isso que Ele coloca coisa pequena para você trabalhar, para você desenvolver. Porque aquele que começa de baixo, ele sabe o preço que é, ele sabe a dificuldade que é, e vai saber dar o devido valor.
É por isso que tem gente, aleluia, que Deus abençoa, mas ele não prospera, porque ele já quer começar por cima. Aí Deus dá abundância para ele, ele só faz gastar, gastar, gastar e gastar. Mas aquele que começa por baixo, que começa por pouco, aleluia, ele dificilmente vai à falência. Sabe por quê? Porque ele sabe quanto custou, centavo por centavo, que ele trabalhou para conquistar. Aprenda a valorizar aquilo que Deus coloca na tua mão, mesmo que a teus olhos seja pouco, porque aos olhos de Deus é suficiente para o teu desenvolvimento. Amém, amados? Quer colher abundância em tempo de crise? Primeiro, mude a sua vida. É a primeira coisa. Não adianta Deus te tirar do cativeiro literal e você continuar preso no cativeiro figurado ou espiritual. É como Israel. Foi liberto do Egito, mas a mente ainda estava escrava do Egito. No primeiro problema, eu vou voltar para o Egito. Lá era melhor. Na primeira crise, quando eu era do Egito, nada disso acontecia na minha vida. Aí começava sempre lembrando do Egito. Por quê? Porque o Egito nunca saiu do coração de Israel. Então a pior coisa é a pessoa que vive de passado, irmão. Esquece o teu passado e vive o presente de Deus. Mude essa tua vida, para que você possa usufruir do novo que Deus tem preparado para a tua vida. E quando a tua mente continuar no passado, nada novo vai acontecer, porque tudo vai ser sempre o passado. Quando eu era daquele jeito era melhor. Quando eu andava por tal caminho era melhor. Isso daqui me dá tanta saudade. Para com isso, irmão. Vive o presente de Deus, para que o novo de Deus, que é o futuro, venha acontecer na tua vida. Aí as coisas novas de Deus vão começar a fluir, porque não vai ser na primeira dificuldade que você vai voltar para trás. Você vai continuar, porque você sabe que lá na frente tem coisa nova te esperando. Você sabe que quando, aleluia, chegar a chuva seródia, aleluia, vai ser o tempo de colher tudo que você plantou no caminho. Segundo, você quer colher abundância? Tenha perseverança. Porque nem sempre vai aparecer alguém para te ajudar. Na maioria das vezes só aparece gente para atrapalhar, para dizer que não vai dar certo, que isso daí não está direito, que você não vai conseguir, que o que você está fazendo a maioria já tentou e não conseguiu, não vai ser você o primeiro a conseguir. Ou seja, vai vir só negatividade contra a tua vida. E a palavra de Deus diz: se nós formos observar o vento, aleluia, nunca semearemos, diz o Eclesiastes. Se nós atentarmos para o vento, nunca vamos semear. O que quis dizer com isso? Porque o vento é sempre contrário. Sempre vai aparecer alguém para dizer que não é assim, que não vai dar certo, que não é esse o caminho. Mas se Deus falou que é esse caminho que vai dar certo, então faça, porque Deus está no controle da história. E por fim, você quer colher abundância? Dê valor ao que Deus coloca na tua mão para você fazer. Se você não valorizar o que Deus colocou nas tuas mãos, também o que está na tua mão não vai prosperar. Seja fiel no pouco. Eu não sei qual foi o pouco que Deus colocou na tua mão. Quer um exemplo de abundância em tempo de crise? A viúva de Sarepta. O profeta pergunta para a mulher, porque comida é sagrada, né, irmão? Tem gente que não valoriza, joga fora, mas é sagrado. O profeta chega lá em Sarepta, porque Deus falou com ele: olha, sai daqui do Querite, secou, né? Acabou a água. Agora entra lá em Sarepta, que é de Sidona, no exterior, que eu já preparei uma mulher viúva para te sustentar. E o profeta vai, achando que ia encontrar alguém bem de vida, economicamente estável. Chegou lá e encontrou uma mulher
catando cavaco com o filho. Chega com a mulher, tem água aí para mim? Tem. Tem comida aí para mim? Aí o senhor já pegou pesado. Porque eu estou catando cavaco aqui para fazer um bolo, eu só tenho um pouco de comida lá dentro de casa. Eu não tenho nada. O que tu tem lá? Não tenho nada. Eu só tenho um punhado de farinha e um resto de azeite. E eu vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e morrer. Se o profeta fosse desses crentes aí, que se baseia só pelo que vê e não pelo que crê, ele ia dizer: esse Deus está maluco de me mandar para uma mulher que está mais morta do que eu. Mas o profeta não, ficou ligado, e a palavra de Deus diz que o profeta falou para aquela mulher: tudo bem, faz conforme tu falaste, mas faz primeiro um bolo para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará, nem o azeite da botija faltará, até que venha a chuva sobre a terra. Sabe o que aconteceu? A mulher foi lá e fez. Sabe o que houve? 3 anos e meio comendo bolo, até que a chuva voltou a cair sobre Israel. Sabe o que é isso? É você valorizar o pouco que Deus te dá. Porque se você não for fiel nesse pouco, quem sabe é esse pouco aí, aleluia, que Deus vai usar para prosperar e alavancar a tua vida. Eu tiro como, por exemplo, o meu ofício. Quando eu comecei a trabalhar na minha oficina, só aparecia gente para dizer que era loucura, que não ia dar certo, que isso daí era bobeira, que isso daí era coisa de preguiçoso e tarará, e por aí vai. Se eu fosse dar crédito a todos os que, olhando pelos olhos carnais, tinham certeza que não ia dar certo, o negócio não ia dar certo. Mas eu fui lá, às vezes ficava ali chorando, buscando a Deus, clamando: Senhor, ninguém acredita, mas eu creio, tu falou comigo, eu não aceito isso, o Senhor vai me dar vitória. Quantas vezes eu me encontrei chorando ali naquela oficina ali? Várias vezes, não foi fácil. Pensava: meu Deus, até quem está do meu lado não acredita. Mas Deus honrou. E foi o que nos sustentou na pior fase que a humanidade já passou, que foi nessa pandemia. Foi o que nos sustentou. Eu não precisei procurar a porta de homem, porque a porta do homem Deus fechou. E foi só o que veio. E foi onde eu me especializei. E hoje eu não como mais na mão de ninguém. O que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço e acabou. Se eu tiver que doar, se eu tiver que ajudar alguém, eu ajudo. Tudo isso foi com pouco que Deus me deu. Comecei com serrote, fui para Serra Tico-Tico, fui para Serra Mármore. Hoje eu tenho a minha mesa de corte. E vou só crescendo. Sabe por quê? Porque eu acreditei no pouco que Deus colocou na minha mão. Então você quer prosperar em tempo de crise? Então valoriza o pouco que Deus coloca na tua mão. Porque esse pouco, que aqueles que dizem que não vai dar certo, é o pouco que Deus vai usar para confundir aqueles que acham que o teu Deus não é que ele diz ser. Prova para eles que o teu Deus é Deus. Faz o que Deus te mandou, que o resto Ele providencia. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé. Então é assim que começa. No começo tem muita gente que não vai acreditar mesmo, não. Quer dizer, todo mundo está na Cristo, não é você que vai mudar. Só que eles esquecem que quem tem Deus é diferente. Quem tem Deus da boca para fora é uma coisa, mas quem vive com Deus realmente é diferente. E é nessa hora que a gente vê a diferença. Quem fala da boca para fora que conhece Deus, daquele que realmente conhece Deus. Quem conhece Deus, Deus entra com providência. Agora quem tem Deus só da boca para fora, como diz a Escritura, um povo que honra a Deus com o lábio, mas o coração está longe. Só obedece o que o homem ensina, mas o que a palavra de Deus ensina não tem validade. Esse não prospera. Só vê vitória na vida dos outros. Mas aquele que obedece a palavra, esse vive os milagres
e as promessas de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer nesta noite por esta palavra, Senhor da glória, de edificação. Porque eu tenho certeza que Tu és Deus no tempo bom e és Deus também no tempo ruim. Porque para Ti não tem tempo, Senhor. A hora que Tu quer agir, Tu age. Nada disso te afeta. Só afeta a nós que somos físicos, que somos limitados. Mas a Ti as circunstâncias não afetam. Por isso, Deus, eu te agradeço por seres um Deus transcendental, que habitas na eternidade, mas habitas com aquele que é quebrantado e contrito e teme e treme diante da Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, a vida do Teu povo. Ajuda eles a superar a crise. Ajuda eles a vencerem as batalhas. Ajuda eles a tornarem do cativeiro. Ajuda eles, ó Deus, a vencerem as lutas, as adversidades e as limitações, ó Deus, da vida. Que o Senhor possa entrar com providência nas causas impossíveis, rompendo, Senhor, diante deles, para que toda barreira caia por terra e eles possam conquistar, Senhor da glória, em tempo de crise, a abundância prometida na Tua palavra. Portanto, Senhor, nós oramos nesta noite e Te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus, porque nós cremos no Deus da nossa salvação. Assim, ó Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Então assim nós encerramos o culto de libertação nessa noite, debaixo dessas promessas valiosas, que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, certamente voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. A tua fé vai ter resultado. Amém, amados? Não esqueça, dia 16/7, às 18h30, Profetiza Campos, ali na Praça São Salvador. Vamos lá para declarar que Jesus é o Senhor naquele lugar. E dia 30/7, aleluia, primeiro aniversário do nosso ministério Assembleia de Deus, Aliança, Fogo e Poder. Não perca, vai ser bênção. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas nesses eventos especiais, em nome de Jesus. Você está convocado, está conosco, adorando ao Senhor pelo primeiro ano de aniversário do nosso ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos agradecer a Deus. Eu te louvo, Senhor, por tudo. Abençoa, Pai, poderosamente a vida dos teus filhos, e que o Senhor possa suprir todas as necessidades dos teus servos com glória. Assim, ó Deus, alcança também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. E assim, ó Pai, ser conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra agindo nós? Deus, o Senhor é o nosso pastor. E nada. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe. E até domingo na primeira lição do terceiro trimestre de 2022. Aleluia. E prova do segundo trimestre de 2022. Não esqueça, vai ser bênção em nome de Jesus. Deus abençoe.